eu sou de Candomblé. Angola, Congo. A palavra de ordem dos religiosos de matriz africana é respeito e axé. 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 Axé a todos. Axé no candomblé é força vital, ou seja, é uma energia que move o mundo, que move a vida, que todos os movimentos estão, na verdade, ligados a essa ideia de axé. A ideia é que a religião é a instituição através do qual, né, os mecanismos que promovem o crescimento de axé, né, vão cada vez mais permitindo a circulação da vida, a circulação da alegria, do dinheiro, do prazer, da felicidade e assim por diante. Candomblé, 60 anos de candomblé, nunca saí da minha religião. Sou de candomblé da nação Quito. Eu venho de Umbanda, que eu sou herdeira. Sou de candomblé. Entre o candomblé e Umbanda eu tenho 60 anos. Eu sou sangozeira do Nordeste, né, Igbá. Candomblé. E eu sou Cláudia Alexandre e sou umbandista. Eu já queria entrar na questão da presença da mulher e dessa herança que vem de África para o protagonismo da mulher no Brasil e principalmente para as tradições de matrizes africanas. Quando chega no Brasil, essas mulheres chegam como escravas, não é? E o candomblé vai fazer o quê? O candomblé vai dar uma outra condições para essas mulheres. Então, a família de santo, não é? No fundo, significa a família africana que foi desmantelada pela escravidão. Então, é importante situar o candomblé, as religiões e a história, não é? Para fazer a crítica de quem fala das religiões afro-brasileiras. Não pode se falar, porque é uma religião que se criou, não é, para dar condições para o africano e seus descendentes que aportaram no Brasil. Carla, e você nas suas pesquisas? O que você tem a ponderar sobre a explicação da professora? Eu estudei que em África, assim, se não existe a esposa do rei, né? Ela pode ser a rainha, mas ela também vai para o mercado para garantir o seu sustento, o sustento da sua família. No Brasil, a gente tem a imagem das ganhadeiras. E em Cabo Verde a gente tem a imagem das rabidantes, que são todas grandes mercadoras. Foram essas mulheres negras, essas mulheres de axé, essas mulheres que ajudaram com a venda dos seus quitutes, com a venda de joias, dos balangandãs e etc. E toda a forma que as mulheres conseguiram buscar o seu sustento, inclusive a alforria de seus companheiros, etc., que eu me inspirei, né? E hoje, se eu trabalho como mercadora, e eu costumo dizer que eu sou mãe, mercadora e mulher, não necessariamente nessa ordem, eu me inspirei nessas mulheres. E hoje eu atuo no mercado do audiovisual brasileiro e não faço nada mais, nada menos do que essas mulheres que são as minhas ancestrais faziam. Equitere que ojo, obawajo, aira ojo, aira tani molele no obawaye o. Equitere o que ojo, obawajo, aira ojo, oba tani molele no obawaye o. A benção, meu pai, onde o senhor estiver. Tata, o senhor preside o Ilabanto, que é um instituto de valorização da cultura banto no Brasil. Quando a gente fala dessas mulheres que a professora Terezinha falou, que a Carla Osório falou, a gente vai falar do traço da mulher que é iorubá, da mulher que é banto ou da mulher africana que veio escravizada para o Brasil? Eu acho que nós temos que falar e revalorizar a mulher que veio escravizada para o Brasil. A primeira civilização a aportar nesse país continental são os bantos, e que deu uma cara a este país continental. Eu costumo dizer que esse Brasil é um Brasil africanizado. Eu brinco até com os meus irmãos angolanos, dizendo que eles falam português de Portugal, e nós falamos um português africanizado, porque na esteira dos bantos
vindo para o Brasil, que se tem várias expressões que o próprio brasileiro nem se apercebe que está falando africano. Você pode verificar isso no português vernáculo brasileiro, tantos falares africanos inseridos nesse português, como mulher, caçula, bunda, quiabo, ginga, ganga, e o próprio Zumbi, que é o grande herói negro brasileiro, que também é banto. Então, e Dandara, né? Olha como tantas mulheres, Dandara, a própria grande mãe do candomblé, de tradição congo-angola, que foi considerada a grande mãe preta da Bahia, que é Maria Genoveva do Bonfim, Maria Neném, que fundou o candomblé do Tumbenci. Babagil, queria que o senhor falasse um pouco sobre esses povos que vieram escravizados e que hoje, né, se reconstitui e se a gente vê uma reprodução dessa herança nesses terreiros. Na verdade, foi uma estratégia do branco para separar, né, para distanciar e não fazer com que os negros em senzala não se reunissem. Eles estimulavam o conflito entre essas nações para que não fizessem motim, para que não se aliassem. E foi um tiro pela culatra, porque o candomblé nasce da união dos povos banto com os povos evefon, com os povos queto e yorubá, que chegaram depois. Tá certo, que lindo. Um povo que não pediu para vir para cá, foi um povo escravizado, entendeu? Que chegou aqui e depois de tantos e tantos anos, né, conseguiu pelo menos fazer com que a sociedade brasileira entendesse que a nossa religião é uma religião linkada com a natureza. Fico muito feliz cada vez que a justiça, né, faz ações de igualdade, né, ações de respeito a uma ancestralidade, e nós não exigimos absolutamente nada. Nós só queremos que as pessoas respeitem a nossa história, a nossa ancestralidade. Apenas isso. Você vê no Rio de Janeiro, já foram 29 casas depedradas, os pais de santos espancados. Já chegou aqui a São Paulo, em Osasco, eu soube que já teve 2 casas, que os donos foram expulsos. Portanto, quero que as autoridades civis, militares, seja ela qual for, tome providência com isso. E que nós de Orixá nos una, possa dar as mãos para isso, porque não pode continuar como está. Somos todos irmãos. Au, chorou e leu, au, chorou e leu, esse cão, oiê, esse cão, cauamacha, orou, au, chorou e leu, Nós vamos cultuar, sim, os nossos ancestrais. Nós vamos cultuar, sim, os nossos orixás. Nós vamos cultuar, sim, a nossa tradição. Ninguém poderá dizer nada contra isso, porque nós cultuaremos sempre a nossa tradição. Obrigada, Babá. Eu vou chamar meu amigo Paulo Mansur. Cadê você, Paulo Mansur? Oi, Cláudia, estou aqui. Eu faço a pergunta e você repete aí, por favor. O que nós podemos fazer para que as pessoas respeitem a nossa fé, a nossa crença na religião de matriz africana? Eu gostaria de aproveitar esse momento e emendar essa pergunta para o Dr. Édio. Dr. Édio, como fazer para que as pessoas que não são da nossa religião respeitarem nossa religião? Respeito é algo que não se compra. Respeito não se encomenda num balcão. Respeito não se pede, por favor, você não pede para alguém te respeitar. Respeito você impõe respeito. E entendo que nossa religião tem dado uma lição ao Brasil por pressão, por estar nas ruas, pelo ativismo, a militância na internet, nos tribunais, impondo e conquistando respeito. Respeito a gente conquista com unidade,
Respeito a gente conquista respeitando a pluralidade. Respeito é algo que nós, como religião, praticamos com todas as demais. Entretanto, muitas delas não nos respeitam. Esse respeito vai ser conquistado com a luta. Nós precisamos olhar todos iguais, sem título, né? Sem placa, sem título. Fazer como eu fazia quando eu era evangélica, porque eu respeitava eles, né? Então eu acho que agora, depois de 30, 40 anos que eu sou de culto, de tradição, eu gostaria que os evangélicos também me respeitassem. Vamos aqui no palco, então. Eu queria continuar com a mesma pergunta para o senhor, Tata. A questão do respeito, a questão da conquista do espaço. Itapecerica da Serra, a maioria dos vereadores que compõem a Casa Legislativa são evangélicos, se não pastores. E aí resolveram me dar um título de cidadão itapecericano. E aí, quando o pastor Márcio, que é o presidente da casa, organizou a cerimônia para a entrega do título, eu exigi que me tratasse como Tata Catuvangesi, e não como Valmir Damasceno, nem como pai Valmir. E assim, se eu chamo ele de pastor Márcio, vereador pastor Márcio, ele teria que me tratar por igual. E assim foi feito. Tanto que, quando a rainha Diambe Cabatuçuíla, que teve recentemente em São Paulo, né, depois de mais de 400 anos de espera, os bantos conheceu sua monarca, né, nós escolhemos a Câmara Municipal para fazer uma cerimônia de homenagem a ela. E eu exigi que o tratamento fosse dado de forma respeitosa e em pé de igualdade. Fui tratado como Tata Inquice e a soberana como rainha, como majestade também, e a Casa Legislativa estava lotada de pessoas de povo do santo, devidamente trajado e paramentado, com suas insígnias e indumentárias. E aí foi uma imposição nossa. Muito bem, parabéns. Babagil, que fatos como esse dizem na questão do respeito ou do olhar que tem sido lançado sobre as religiões afro-brasileiras? Olha, quando a gente fala aí de intolerância religiosa, é disso que a gente está falando, né? A gente precisa pegar o viés histórico. Ao longo desses anos todos, quase 300 anos, nós temos um histórico de intolerância religiosa. Na Bahia, um famoso advogado, Pedrito, invadia terreiros de candomblé, furava atabaques. Então, isso é uma história e isso acabou. Isso só saiu do âmbito do terreiro, né, do furar atabaque, foi para as redes sociais, foi para as redes de televisão, para as redes de rádio. Então, não é respeitando que a gente vai ter respeito. A gente precisa denunciar. O povo de candomblé é um povo sobrevivente e resistente. Precisa parar de ser complacente. Então, nós de terreiro não podemos levar uma pedrada na rua e ir para casa chorar no colo da mãe de santo. Não, a gente tem que procurar o advogado e chorar no colo do juiz, encher o juiz para que ele... Professora Terezinha Bernardo, o que é o seu trabalho, esse olhar sobre as religiões de matriz africana, te dizem sobre a intolerância religiosa que a gente vê ainda latente e crescendo ainda no Brasil? Nós precisamos tomar muito cuidado. O racismo acaba, o racismo esfacela, o racismo acaba com as pessoas, o racismo acaba com a religião. Então, o racismo veio... o alvo é o povo negro, mas pega a religião de matrizes africanas. Nós precisamos tomar muito cuidado. É alguma coisa séria, nós não podemos brincar. Muito bem. Carla. O que a gente está fazendo aqui hoje é tentar repor toda a injúria, toda a difamação, todo o ódio que foi nos lançado em rede nacional. A potência da mídia é algo estrondoso, porque isso entra pela casa das pessoas, e naquele momento, madrugadas adentro, né, com um discurso de muito ódio.
Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, eu considero um momento histórico da televisão brasileira. E espero que esses programas também vão para as redes sociais, sabe? Para a gente também pegar o público jovem. Eu fico pensando muito no público jovem, né? Porque todos nós que estamos aqui estamos meio calejados, né? E tivemos a oportunidade de ir à escola, ou tivemos a oportunidade de escutar os mais velhos, mas eu fico pensando nos jovens que são bombardeados o tempo todo pelas redes sociais, pela mídia, e a gente tem que pensar neles. Como fazer que os nossos jovens tenham orgulho, sabe? Como fazer que o meu filho tenha orgulho da nossa religião, da religião que a nossa família segue. Obrigada. Olha, moreu, Chapanã, eu ajaro. Olha, moreu, Chapanã, eu ajaro. Quiriabadô, Iabarango, Jajaro. Quiriabadô, Iabarango, Jajaro. Eu admimbo, Iacocide, e Chapanambacu, Cessé, Amolé, Colé, Celedã. Na sua memória, meu pai, na sua casa, nas nossas casas, o senhor que foi um homem que saiu do norte do país, trouxe a nossa tradição tambor de mina para São Paulo. Tenho certeza que da onde ele está, e o lugar deve ser bom, porque ele foi um homem muito maravilhoso. Conseguimos. Matijalão, família Cadasmenta Jarina, a todos aqui presentes. O axé é uma força máxima que nos conecta com o sagrado. É uma energia que permeia todo o universo, na qual ele interage com todos os seres vivos. Quando eu ouço africano falar de palavra axé, quer dizer poder, afirmação de algo que ele pedir para que o Olodumare consagrar. Axé é como dizer amém a tudo que a gente faz. Babagil, o que é axé? Na filosofia iorubá, o axé é a energia que vem de Olodumare. Axé é a energia que vem de Deus. Muitas pessoas não entendem, quem não é da nossa religião, por que a gente faz oferendas, né? Por que a gente entrega pratos de comida às divindades, né? O conjunto de oferendas, de práticas orais, a fala, o canto, ela promove a estabilidade do axé. Não basta só a palavra, não basta só o ingrediente físico, precisa também do coração, que é o Ocã. É dessa forma que nós estamos, em geral, nós de Candomblé sempre estamos em paz, porque nós buscamos a paz, e o axé é a paz. Quero agradecer aos nossos convidados na plateia. Obrigado, Paulo Mansur. Obrigado, Cláudia. O programa Voz das Religiões Afro fica por aqui. Até a próxima. Saure